Por que Satanás travou uma intensa batalha pelo corpo de Moisés após sua morte? Em um enigma celestial, a história de Moisés transcende as fronteiras do comum. A narrativa bíblica revela não apenas um líder amado pelo povo de Israel, mas também uma batalha intensa no reino espiritual após sua morte. Por que Satanás lutou com fervor pelo corpo de Moisés? E por que Deus, através do arcanjo Miguel, ocultou seu túmulo em um véu de mistério? Prepare-se para desvendar os segredos por trás dessa história intrigante, onde idolatria, adoração e uma batalha celestial se entrelaçam de maneira surpreendente. Esta é a narrativa de Moisés, uma jornada além do túmulo que nos convida a refletir sobre a adoração verdadeira e a soberania divina. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios por trás do porquê até hoje ninguém conhece o local de descanso de Moisés. Um episódio que transcende o tempo e ressoa com lições profundas sobre fé e idolatria. Bem-vindos a um relato fascinante que revela os enigmas do além-túmulo e as escolhas divinas que moldaram a história de Moisés de maneira única. Moisés, uma figura central e proeminente nas Escrituras Sagradas, desempenhou um papel crucial na história do povo de Israel. Nascido em circunstâncias extraordinárias durante um período em que os bebês hebreus eram condenados à morte pelos egípcios, Moisés foi colocado em um cesto e lançado no rio Nilo por sua mãe para preservar sua vida. Milagrosamente, ele foi encontrado pela filha do faraó, que o adotou e o criou como príncipe do Egito. No entanto, seu coração sempre permaneceu conectado ao seu povo natal, os hebreus. Moisés foi destinado a ser o libertador de Israel, escolhido por Deus para liderar os filhos de Abraão para fora da escravidão no Egito em direção à terra prometida. O relato bíblico destaca sua notável jornada, marcada por encontros divinos, como a visão da sarça ardente no Monte Sinai, onde Deus o chamou para libertar seu povo. Moisés liderou os israelitas durante 40 anos no deserto, enfrentando desafios monumentais, como a travessia do Mar Vermelho e a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Sua liderança abnegada e dedicação à causa divina deixaram uma marca indelével na história do povo hebreu. Por que Satanás travou uma intensa batalha pelo corpo de Moisés após sua morte? É amplamente reconhecido que Moisés era amado pela nação de Israel, especialmente no final de sua liderança e vida. No entanto, como ocorreu com outros grandes líderes antes e depois dele, chegou o momento em que Deus chamou seu amado profeta de volta para casa. O impacto de sua partida foi tão profundo que levou um mês inteiro para seu povo lamentar. Para muitos, a morte simboliza a finalidade, o término das contribuições e sacrifícios terrenos. Marca o início de outra jornada, mas com cada jornada iniciada pela morte, vem algo mais, algo que simboliza o apreço pelo falecido. Com a morte, vem o enterro. Deveria ter sido assim para Moisés, mas não foi. Por quê? O que foi diferente sobre a morte de Moisés? A resposta está em Deuteronômio 34, versículo 6. Afirma que Moisés, servo do Senhor, morreu na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e Deus o enterrou no vale na terra de Moabe. Moisés é o único personagem bíblico que Deus pessoalmente enterrou, mas até hoje ninguém sabe onde está seu túmulo. A Bíblia relata que o Senhor escondeu o túmulo, mas por quê? Porque Satanás estava interessado no corpo de Moisés. Ele desejava usá-lo para levar o povo de Deus à idolatria. Se os israelitas soubessem a localização do corpo e do túmulo de Moisés, teriam transformado isso em um santuário. Hoje as pessoas ainda estariam indo a esse túmulo, erguendo monumentos e transformando-o em um santuário comercial. Teria se tornado um local de adulação pecaminosa, focado nos poderes de Moisés e não em Deus. A verdadeira definição de adoração de ídolos é destacada. Por isso, o Senhor escondeu o túmulo, desencadeando uma batalha angelical nos planos celestiais. Em Judas capítulo 1, versículo 9, aprendemos como o arcanjo Miguel desafiou o diabo pelo corpo de Moisés. O arcanjo Miguel, uma figura celestial de grande destaque nas Escrituras, desempenha um papel fundamental na história de Moisés. Sua aparição na batalha pelo corpo do líder hebreu revela não apenas sua natureza guerreira, mas também sua submissão à vontade divina. Na narrativa bíblica, Miguel é frequentemente descrito como um arcanjo, um termo que significa anjo de mais alto escalão. Ele é mencionado em várias passagens,
incluindo nos livros de Daniel, Judas e Apocalipse, como um guerreiro celestial que enfrenta principados e potestades em combate espiritual. Por que Miguel e Satanás disputavam o corpo de Moisés? Não há uma razão específica na Bíblia, mas várias teorias foram sugeridas. A mais provável é que as pessoas tenham a tendência de adorar as coisas criadas em vez do Criador. Mesmo quando Miguel disputou com o diabo sobre o corpo de Moisés, ele não o condenou. Apenas disse: "O Senhor te repreenda." Isso é crucial, mostrando que mesmo Miguel, o arcanjo, não ousou falar reprovações ao que governa no reino dos demônios, deixando toda a repreensão e condenação para Deus. O comportamento de Miguel na batalha revela não apenas sua força e coragem, mas também sua postura de respeito diante de Satanás. Essa característica de Miguel como um guerreiro que busca a vontade de Deus e que evita agir por conta própria, ressalta sua posição como um servo do Altíssimo. Ele não assume para si o direito de condenar, deixando toda a repreensão e julgamento para Deus. Isso reflete a humildade mesmo em meio às hostilidades espirituais. Em resumo, a figura do arcanjo Miguel na história de Moisés adiciona uma camada fascinante ao enredo. Ele emerge como um defensor do plano divino, enfrentando as forças adversas para proteger o propósito de Deus na preservação do corpo de Moisés. Sua postura respeitosa e sua devoção à vontade divina destacam Miguel como um guerreiro celestial que exemplifica a submissão aos desígnios superiores. À medida que exploramos os mistérios que envolvem a vida e a partida de Moisés, somos lembrados de que muitas vezes os desígnios divinos transcendem nossa compreensão humana. A história de Moisés não é apenas um relato antigo, mas uma jornada espiritual que ressoa em nossas vidas ainda hoje. Da sarça ardente ao Monte Sinai, das margens do Mar Vermelho à entrega dos 10 mandamentos, Moisés nos ensina que a fé inabalável e a obediência à vontade divina são as âncoras que sustentam nossas jornadas mais desafiadoras. O mistério que envolve seu túmulo serve como um lembrete de que, em meio às incertezas da vida, devemos confiar nos desígnios de um Deus que transcende o tempo e o espaço. Assim como o corpo de Moisés foi preservado da adoração humana, somos convidados a direcionar nossa devoção ao Criador, reconhecendo a transitoriedade de tudo que é terreno. Que a história de Moisés seja para nós uma inspiração eterna, recordando-nos de que, mesmo diante do desconhecido, a fé e a confiança em Deus nos conduzem através de desertos e mares revoltos. Ao enfrentarmos nossos próprios desafios, que possamos encontrar coragem nas lições de Moisés e confiar que, assim como ele, somos guiados por um propósito divino. Que esta jornada além do túmulo nos inspire a buscar uma adoração verdadeira, centrada no Criador, e a reconhecer que a verdadeira grandiosidade reside na soberania divina. Que a história de Moisés ecoe em nossas vidas como um lembrete de que, mesmo nas adversidades, somos guardados pelas mãos amorosas do Altíssimo. Que a fé nos conduza, a obediência nos guie e a adoração seja sempre direcionada ao único Deus digno dela. Se a história bíblica de hoje chamou a sua atenção, então peço que ajude o canal deixando o seu like e se inscrevendo se ainda não é inscrito. Também vou deixar outros vídeos no card final que você vai gostar de assistir. Até a nossa próxima história. Fique com Deus. Amém.